Eu opero com duas noções, que são a de povo, como um sujeito coletivo, né? Naturalmente um povo pode ter várias comunidades, né? Existir na forma de um conjunto de comunidades, mas a comunidade é coletivista, né? Ela tem restrições para o enriquecimento individual e a acumulação individual de recursos, ela pensa os recursos também coletivamente, né? Ela tem uma densidade simbólica e esse é um problema porque às vezes se considera que se pode inventar uma comunidade, né? E uma comunidade não pode ser inventada, ela tem que ter uma história comum e um projeto histórico comum. Eu acho que a história é o vetor central, né, que define o sentimento de pertencimento. Às vezes podem existir conflitos internos, divergências de interesses, mas o conflito se resolve internamente. Então a comunidade tem um dentro e fora, né, tem uma interface com fora e tem uma face interna, né, e uma densidade simbólica que permite uma comunhão entre suas partes. Por outro lado, a comunidade muitas vezes ela tem hierarquia interna, né? E tem um discurso, quando ela é o que nós chamamos de comunidade tradicional, ela vai ter conceitos de uma organização hierárquica internamente. A diferença da sociedade de massas, que ela tem um discurso cidadão, um discurso igualitário, né? Mas, por outro lado, ela é individualista, né? É que o coletivo na comunidade é real. E o coletivo na sociedade de massas é uma abstração, é um artifício, ele não existe como realidade. Duas pessoas podem viver na mesma vizinhança, uma do lado da outra, e a gente diz, a comunidade da vizinhança tal, e não ser uma comunidade. Até podem se associar, né, num clube de vizinhança, mas ela não ser uma comunidade, simplesmente ser uma associação instrumental para um fim. Então, a coletividade só existe em termos comunitários, né? Com uma fachada exterior, um cartão de visita, uma forma em que ela agora é chamada a se apresentar dentro dessa grande, digamos, cultura política global que é a cultura das identidades. Ela será chamada a se identificar para fora, mas se preservando com a face interna, né? E continuando com sua história e com seu projeto histórico a partir de uma deliberação interna. No Brasil tem uma diversidade enorme, né? Então o candomblé é a mais hegemônica, a Umbanda. A Umbanda toma conta do Brasil inteiro de norte a sul. Mas aí no Recife tem Xangô, em Maranhão tem tambor de mina, no Pará e no Amazonas tem a pagelança. Então todas essas são consideradas religiões de matriz africana. A pagelança porque acaba sendo praticada dentro das casas de Umbanda e Candomblé, né? O tambor de mina, quer dizer, vai fazendo uma coxa de retalho de todas essas expressões indígenas e afro e se constrói o que a gente chama hoje de religiões de matriz africana. Então a pagelança é religião de matriz africana, Candomblé, Umbanda, tambor de mina, o batuque em Porto Alegre, que é uma coisa que é diferente de Candomblé e Umbanda, mas também traz esses elementos africanos. Aí isso faz com que eu caracterize essa religião de matriz africana. O
candomblé é a natureza, o meu templo é a natureza, o meu templo é o rio, é o ar, é a mata, é você também, né? Então assim, a relação do candomblé com a natureza, ela é simbiótica, não existe candomblé sem natureza, natureza sem candomblé. A nossa fé está no elemento vital, na vida que acontece na terra e que se expressa pela natureza. Então eu cultuo Deus pela natureza, sem natureza não tem candomblé. A gente vem para uma discussão que é super contemporânea, assim, né? Da degradação, de deixar sujo. Ah, eu vou fazer um ebó, eu deixo o lugar sujo. Ora, pois, nossa religião sempre preservou a natureza. Sempre foi ecológica. Antes de existir discurso de ecologia, no meu candomblé eu já sabia quais as práticas que eu tinha que ter para uma determinada árvore, aonde eu arriar uma obrigação ou não, que elementos eu usaria para não agredir a natureza, né? Então, cada vez que eu reafirmo uma religião que protege e preserva a natureza, eu estou contribuindo e muito nesse contexto socioambiental, né? Então assim, e essa imagem errada que hoje existe, né? Sobre que nós depredamos, que nós sujamos, que nós poluímos. Não, isso, quem polui não é de candomblé. Eu moro no Pico do Jaraguá, eu vivo a 15 minutos de carro do centro de São Paulo, a nossa aldeia, né? E a gente preserva a nossa cultura toda através dos nossos idosos, né? Eu acho que teria que mudar o sentimento humano das pessoas. Acho que é isso.